A manhã no Egito começava com uma brisa quente e o sol surgindo no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e laranjas. O faraó Quéops, sentado em seu palácio de pedra, olhava fixamente para o horizonte, onde as grandes dunas do deserto encontravam o azul intenso do céu. Seu sonho era grandioso. Ele desejava construir uma estrutura que não só simbolizasse seu poder e majestade, mas que também garantisse sua ascensão ao além. Ele precisava de uma pirâmide que fosse o marco da eternidade. A ideia de erigir uma pirâmide monumental que fosse a maior já vista no Egito tomou forma em sua mente. Ele acreditava que a construção de um túmulo grandioso garantiria sua imortalidade e o afastaria da morte. Por isso, convocou os mais habilidosos arquitetos, engenheiros e trabalhadores de todo o Império Egípcio. Para que sua pirâmide fosse erguida, Quéops precisaria de pedras, mas não qualquer pedra. A calcária para as paredes externas teria que ser extraída das pedreiras de Tura, localizadas ao longo do rio Nilo. A construção de tal monumento exigia uma quantidade colossal de pedra. Mas não seria apenas a calcária local. Para os detalhes e a câmara interna, ele precisaria do mais sólido granito, que viria de pedreiras ainda mais distantes. Os trabalhadores começaram a cortar as pedras. Elas eram enormes, pesando toneladas, e o processo de extração era feito de forma primitiva, com ferramentas de cobre e pedras, porém com precisão. Cada bloco deveria ser cuidadosamente esculpido para se encaixar perfeitamente na estrutura da pirâmide. A operação nas pedreiras era exaustiva e demandava habilidades especializadas. O transporte das pesadas pedras de calcário e granito de uma pedreira a quilômetros de distância foi um dos maiores desafios enfrentados pelos egípcios. Muitas teorias surgiram sobre como isso foi feito. A mais comum é que os egípcios usaram trenós, que eram puxados por homens ou por bois, e esses trenós eram deslizados sobre troncos de árvores, uma invenção engenhosa para facilitar o transporte. Outros sugerem que rampas foram construídas para permitir que as pedras subissem pelas paredes da pirâmide à medida que a construção avançava. Existem teorias de rampas retas, espirais e até internas, todas com a finalidade de minimizar o esforço necessário para elevar os blocos pesados. No entanto, os detalhes exatos ainda são um mistério que os arqueólogos tentam desvendar até hoje. No centro da organização da construção estava Imhotep, o principal arquiteto e engenheiro do faraó. Imhotep não era apenas um arquiteto, mas um homem multifacetado, que também era sacerdote e médico. Ele era uma figura respeitada, responsável por aplicar conceitos de engenharia que eram inovadores para a época. Ele sabia que para construir uma estrutura tão imensa era necessário não apenas força de trabalho, mas também uma organização matemática precisa. Imhotep e seus assistentes usaram cálculos avançados para garantir que as pedras fossem posicionadas com uma precisão impressionante. Cada bloco tinha que ser cortado e colocado com milimétrica exatidão para garantir que a pirâmide fosse estável e resistente ao longo do tempo. Contrariando a visão popular, a construção das pirâmides não foi feita por escravos, mas sim por trabalhadores especializados. Esses trabalhadores eram camponeses que, durante a cheia anual do Nilo, quando as terras agrícolas eram inundadas e não podiam ser cultivadas, se voluntariavam para trabalhar nas pirâmides. Eles recebiam comida, abrigo e uma compensação pelo seu esforço. Esses trabalhadores eram divididos em grupos, e cada grupo tinha uma função específica. Alguns cortavam as pedras, outros transportavam, outros ainda colocavam as pedras na estrutura. A quantidade de trabalhadores foi imensa, e estima-se que cerca de 20.000 a 30.000 pessoas estavam envolvidas na construção da pirâmide de Quéops ao longo de décadas.
A construção das rampas foi um verdadeiro feito de engenharia. As rampas em espiral, uma das teorias mais aceitas, permitiam que as pedras subissem até o topo da pirâmide à medida que a estrutura se elevava. As rampas poderiam ter sido feitas de tijolos e terra, e à medida que a pirâmide crescia, a rampa seria construída para acompanhá-la. A precisão necessária para construir uma rampa em espiral perfeita, que se adaptasse ao crescimento da pirâmide, era um desafio adicional. Algumas teorias sugerem que outras rampas foram usadas para movimentar as pedras nas primeiras fases da construção e que, à medida que a pirâmide se erguia, o uso de rampas espirais foi essencial. A construção da pirâmide de Quéops exigiu uma precisão matemática extraordinária. A pirâmide não só precisava ser estável, como também deveria ser alinhada com pontos astrológicos e geográficos específicos. Os egípcios usaram o conhecimento de astronomia para garantir que a pirâmide estivesse alinhada com a estrela polar e com os cardeais. Uma tarefa que hoje parece impossível sem tecnologia moderna. Cada lado da pirâmide, por exemplo, foi construído com uma exatidão tão precisa que as diferenças de alinhamento são de apenas alguns milímetros. Este nível de precisão indicava que os egípcios tinham um domínio impressionante da geometria e da física, muito à frente de seu tempo. A construção das pirâmides não afetou apenas os trabalhadores locais, mas também impulsionou o comércio. O Egito se tornou um centro de comércio internacional, com mercadores e fornecedores de todas as partes do mundo antigo, trazendo materiais como madeira, metais e pedras preciosas. A necessidade de grandes quantidades de recursos também levou à criação de um sistema logístico avançado, onde barcos subiam o Nilo trazendo materiais para a construção, e caravanas de camelos traziam mercadorias de terras distantes, como o Líbano e a Núbia. Além de garantir a quantidade necessária de trabalhadores, a administração egípcia teve que enfrentar desafios logísticos e organizacionais. Com tantas pessoas envolvidas, foi necessário desenvolver um sistema complexo de planejamento e distribuição de tarefas. Supervisores eram responsáveis por grupos de trabalhadores e registros de trabalho eram mantidos em tabuletas de argila, o que ajudava a manter a ordem e garantir que as tarefas fossem cumpridas. O trabalho era árduo e muitas vezes perigoso, mas os trabalhadores eram bem alimentados e cuidados, o que fazia com que a pirâmide não fosse apenas uma obra de engenharia, mas também uma prova da organização social e administrativa do Egito Antigo. Para os egípcios, a construção da pirâmide não era apenas uma tarefa física ou técnica, mas um ato profundamente espiritual. O faraó, como um deus na terra, acreditava que sua jornada para o além estava diretamente ligada à grandiosidade de sua tumba. A pirâmide era a sua porta para a eternidade e sua construção, uma verdadeira oferenda aos deuses. A conexão entre o faraó e os deuses egípcios era reforçada pelos sacerdotes, que supervisionavam rituais diários de adoração e bênçãos. Os egípcios acreditavam que, ao construir a pirâmide, estavam fazendo um trabalho sagrado, destinado a garantir que o faraó alcançasse a vida eterna, o que asseguraria a continuidade da ordem cósmica e da estabilidade do Egito. Além disso, a escolha da localização das pirâmides não foi aleatória. Elas foram posicionadas estrategicamente para que se alinhassem com eventos astronômicos, como os equinócios, e com a visão de uma conexão simbólica entre os deuses e os humanos. A pirâmide de Quéops, por exemplo, foi projetada para refletir a forma das pirâmides estelares de Osíris, o deus da vida após a morte. Dentro das pirâmides, há um intrincado labirinto de passagens e câmaras que protegem o corpo do faraó e seus tesouros. A pirâmide de Quéops
não era apenas uma construção maciça, mas uma obra cheia de simbolismo e mistério. No coração da pirâmide, a Câmara do Rei foi projetada para ser um local sagrado, onde o faraó descansaria eternamente. A Câmara do Rei, feita de blocos de granito maciço, foi construída para ser praticamente inacessível. De fato, a entrada foi escondida de tal maneira que, por séculos, o túmulo de Quéops permaneceu inexplorado. Somente após muitas tentativas infrutíferas de saqueadores é que os arqueólogos conseguiram encontrar o caminho até a câmara, onde não havia tesouros visíveis, apenas o sarcófago vazio de Quéops, misteriosamente ausente. As paredes da pirâmide também contêm inscrições e hieróglifos que descrevem rituais de preparação para a vida após a morte. Estes textos, conhecidos como textos das pirâmides, ajudam os estudiosos a entender as crenças espirituais dos antigos egípcios, bem como suas práticas funerárias. Os egípcios eram conhecidos por seu profundo conhecimento de astronomia, e isso se refletiu na construção das pirâmides. A orientação da pirâmide de Quéops não foi um acidente. Ela foi perfeitamente alinhada com a estrela polar, o que, para os egípcios, representava a conexão direta entre a terra e o céu, entre os mortais e os deuses. Os astrônomos da época usaram um sistema complexo de medição, observando as estrelas e os movimentos do Sol, para garantir que a pirâmide fosse posicionada com exatidão. Além disso, eles marcaram os solstícios e equinócios para orientar a construção e os rituais. Esse conhecimento astronômico foi fundamental para o alinhamento perfeito da pirâmide com os eventos cósmicos. Depois de mais de 20 anos de construção, a pirâmide de Quéops finalmente ficou pronta. Com 146 metros de altura, originalmente, a pirâmide foi a maior estrutura já construída até aquele momento, superando qualquer outra construção humana, e permaneceu sendo a maior por mais de 3.800 anos. Sua grandiosidade não foi apenas arquitetônica, mas também simbólica. Ela representava o ápice da civilização egípcia. O impacto da pirâmide de Quéops foi profundo e duradouro. Durante séculos, ela serviu como um modelo de construção para outras pirâmides e templos, e sua influência pode ser vista nas construções dos impérios subsequentes, como os romanos e os gregos. O fato de a pirâmide ter resistido ao teste do tempo, sobrevivendo a terremotos, saques e o desgaste natural, é um testemunho da habilidade e engenhosidade dos antigos egípcios. Até hoje, a pirâmide de Quéops continua a ser uma das maravilhas do mundo antigo e um símbolo eterno de poder, sabedoria e fé. A pirâmide não era apenas uma estrutura física, mas um poderoso símbolo espiritual. A forma triangular da pirâmide representava a ascensão espiritual, o caminho do homem em direção aos deuses. Para os egípcios, a pirâmide era mais do que uma tumba. Ela era a ligação entre o mundo físico e o mundo divino. O topo da pirâmide, afilado e imponente, simbolizava a ascensão do faraó para o reino dos deuses. A base, larga e sólida, representava a estabilidade e a fundação do Egito. A pirâmide era também um reflexo da ordem cósmica. Sua construção deveria seguir um plano divino, de acordo com os ciclos do Sol e as estrelas. Cada bloco de pedra foi colocado com um propósito simbólico, garantindo que a pirâmide fosse não apenas funcional, mas também espiritual. Embora a pirâmide de Quéops tenha sido a maior, várias outras pirâmides menores foram construídas para os faraós e suas rainhas. A pirâmide de Quéfren, com sua característica capa de pedra calcária na ponta, é outra das grandes pirâmides de Gizé. Além dela, a pirâmide de Miquerinos, menor, mas ainda impressionante, marca a continuação do legado de Quéops. Essas pirâmides menores eram igualmente fascinantes, não apenas pela arquitetura, mas pelos mistérios que ainda envolvem suas câmaras secretas.
Muitos estudiosos acreditam que as pirâmides menores continham também túmulos reais e poderiam estar ligadas a rituais de proteção para garantir a imortalidade dos faraós. As pirâmides não eram apenas símbolos do poder do faraó, mas também do poder crescente do Egito. O faraó não governava apenas uma nação, ele governava um império que se estendia por vastas terras do Oriente Médio até a Núbia. A construção das pirâmides era uma demonstração da força militar e da organização administrativa do Egito. Com o controle sobre as rotas comerciais e as terras férteis ao longo do Nilo, o Egito se tornou uma das civilizações mais avançadas e poderosas da antiguidade. A construção das pirâmides foi um reflexo da centralização do poder, da riqueza do país e da habilidade organizacional para coordenar um projeto de tamanha magnitude. Muitas perguntas continuam a rondar o mistério da construção das pirâmides. Como é possível que, há mais de 4.500 anos, os egípcios tenham sido capazes de criar uma estrutura tão monumental sem o uso de ferramentas modernas ou máquinas? Alguns estudiosos sugerem que a força de trabalho foi organizada de forma tão eficaz que, mesmo sem as tecnologias atuais, o projeto foi possível por meio de uma combinação de engenharia, matemática avançada e organização social. Acredita-se que o Egito possuía uma sociedade extremamente organizada, com uma administração que poderia coordenar a construção e alocar recursos de maneira eficiente. O uso de equipamentos simples, como alavancas, rampas e roldanas, foi essencial para mover as pedras pesadas. No entanto, uma questão permanece: como as pedras foram transportadas com tanta precisão e sem causar danos às pedras ou à estrutura? Este é um dos maiores enigmas que os arqueólogos tentam desvendar até hoje. Além disso, as construções das pirâmides foram feitas com blocos de tamanhos e formas uniformes, o que implica um nível de habilidade em engenharia nunca antes visto em sua época. A perfeição das linhas das pirâmides, sua estabilidade e alinhamento com os astros ainda impressionam os engenheiros modernos. Ao longo dos séculos, a pirâmide de Quéops tornou-se não apenas um símbolo do Egito antigo, mas também uma atração para visitantes de todo o mundo. Durante o Império Romano, por exemplo, muitos imperadores visitaram o Egito e ficaram maravilhados com as pirâmides. Algumas dessas figuras históricas, como o próprio Júlio César, deixaram inscrições nas pedras ao redor das pirâmides, como uma forma de deixar sua marca na história. Além dos romanos, outros povos, como os gregos, também ficaram fascinados pelas pirâmides. Alexandre, o Grande, fez uma peregrinação ao Egito e visitou as pirâmides, reconhecendo a grandiosidade da obra. Heródoto, o historiador grego, fez uma famosa descrição das pirâmides, embora com algumas imprecisões, como a ideia de que foram construídas por escravos. No entanto, sua obra ajudou a imortalizar as pirâmides na história ocidental. Com o passar dos séculos, a pirâmide de Quéops tornou-se um ponto de peregrinação para estudiosos, aventureiros e turistas. O Egito, com suas riquezas culturais, atraiu constantemente novas civilizações, e as pirâmides continuaram a ser um símbolo de sabedoria, poder e mistério. Embora o corpo de Quéops nunca tenha sido encontrado dentro da pirâmide, muitos acreditam que ele ainda está lá, oculto em alguma câmara secreta. As investigações modernas, feitas com tecnologia de ponta, como radar de penetração no solo, sugeriram a existência de passagens ocultas dentro da pirâmide de Quéops. Alguns arqueólogos acreditam que o faraó pode ter sido enterrado em um local mais profundo ou inacessível, como uma forma de evitar o roubo de seu corpo e riquezas. A pirâmide de Quéops foi saqueada, e muitos tesouros valiosos que originalmente estavam nela desapareceram. No entanto, o fato de o corpo de Quéops nunca ter sido encontrado alimenta especulações sobre o destino final do faraó.
Além disso, a pirâmide de Quéops ainda mantém muitos segredos sobre a vida e a morte dos faraós, e a busca por respostas continua. A construção das pirâmides era cercada de mistério, com sacerdotes e engenheiros envolvidos em um processo quase ritualístico de planejamento e execução. Para os egípcios, o túmulo do faraó não era apenas um depósito de seu corpo, mas um local sagrado onde ele deveria descansar para a eternidade. É possível que, ao longo do tempo, as riquezas e os mistérios que cercam as pirâmides tenham sido ocultados para evitar a profanação das tumbas reais. O que restou das pirâmides? Mais do que uma maravilha arquitetônica, elas representam o poder de uma civilização que sabia como transformar suas crenças e ambições em realidade. Durante milênios, as pirâmides sobreviveram à erosão, aos saqueadores e até aos desastres naturais. Elas não apenas resistiram ao tempo, mas continuam a ser um testemunho da engenharia, da fé e da perseverança de uma sociedade que acreditava firmemente na vida após a morte. A pirâmide de Quéops, em particular, ainda é o símbolo mais icônico do Egito Antigo. Sua grandiosidade e mistério continuam a fascinar milhões de pessoas ao redor do mundo. Elas não são apenas um legado para o Egito, mas para toda a humanidade, um lembrete de que o desejo humano de imortalidade e de deixar um legado eterno pode transcender os limites do tempo e do espaço. A pirâmide, com sua perfeição matemática e sua construção impressionante, ainda desafia a compreensão moderna. Como os egípcios foram capazes de conceber e construir tal obra? Como eles conseguiram construir uma estrutura que permaneceria intacta por milênios, resistindo ao tempo, ao desgaste e à decadência das civilizações que passaram? As pirâmides não são apenas pedras empilhadas, são testemunhos eternos de um povo que acreditava que a imortalidade se conquistava com a grandiosidade. A grandiosidade não apenas de uma tumba, mas de uma civilização que transcendeu o tempo. Se você ficou surpreso com os mistérios e maravilhas da construção das pirâmides, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e compartilhar este vídeo com seus amigos. Vamos continuar explorando os mistérios do mundo antigo juntos. Até o próximo vídeo.